A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na volta do povo a perturbação do príncipe. Provérbios foi escrito por um rei, o rei Salomão. Logo no capítulo 1, verso 1, lemos que esses são provérbios de Salomão, rei de Israel. Está escrito logo no verso 1, Provérbios Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E há alguns provérbios que falam do rei. Eu vou mencionar 10 provérbios do rei. Há mais que fala do rei no livro de Provérbios. Mas aqui, olha, Provérbios 14, 28, encontramos algo importante. Na multidão do povo está a magnificência do rei. Então, a magnificência do rei está na multidão do povo. Provérbios, capítulo 16, verso 10, diz: adivinhação se acha nos lábios do rei. Adivinhação no sentido de o rei em juízo não prevaricará a sua boca. Então, aqui fala dos lábios do rei. A magnificência do rei e os lábios do rei. Provérbios 16, 14, diz: o furor do rei é como um mensageiro da morte. Quando o rei estava irado, ele mandava matar, era como mensageiro da morte. O furor do rei. Provérbios 16, 15, lemos: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem de chuva seródia. Na luz do rosto do rei. Então nós temos a magnificência do rei, os lábios do rei, o furor do rei, o rosto do rei. Olha só, Provérbios 19, verso 12, fala: como bramido do filho do leão é a indignação do rei. Quando o rei fica indignado, o seu bramido é como o filho do leão. Provérbios capítulo 20, verso 2, de novo, como o bramido do leão é o terror do rei. Então aqui nós temos novamente como o bramido do filho do leão. E aqui como o bramido do leão é o terror do rei. Então aqui temos o terror do rei. Provérbios 20, verso 8 diz: assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Assentando-se o rei no trono do juízo. Aqui temos o trono do rei. Provérbios 21, 1 diz: como ribeiros e águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Temos aqui o coração do rei. Provérbios 25, verso de número 5, lemos: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. E o verso 6 diz: não te glories na presença do rei, a presença do rei. E finalmente, para terminar, Provérbios capítulo 31, verso 1, esse é outro rei. O rei Lemuel, alguns dizem que é um pseudônimo também de Salomão. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Palavras do rei. Então, olha só, aqui temos as palavras do rei. 10 provérbios do rei, no livro de Provérbios. Primeiro, a magnificência do rei. O rei é magnificente, de acordo com a multidão do povo. Segundo, os lábios do rei. Terceiro, o furor do rei. Quarto, o rosto do rei.
Quinto, a indignação do rei. Sexto, o terror do rei. Sétimo, o trono do rei. Oitavo, o coração do rei. Nono, a presença do rei. E décimo, as palavras do rei. No livro de Apocalipse, Jesus aparece como Rei dos Reis. E se nós olharmos esses 10 provérbios do rei, podemos ter, de alguma forma, um retrato do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. A magnificência do rei, esse rei é grande. Os lábios do rei, que lábios maravilhosos de Jesus. O furor do rei contra aqueles que não se arrependem, o rosto do rei, a indignação do rei, o terror do rei, o trono do rei, o coração do rei, a presença do rei. Ele está voltando, e as palavras do rei. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist, ali você vai encontrar as pastas organizadas por assuntos. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue as palavras do rei nesse canal. PR Eugênio Piacentini.